Boa noite a todos. O meu nome é Fernanda Helena, eu sou atual presidente da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Unigran Rio, a Liago, e hoje a gente vai fazer a nossa primeira palestra, que vai ser sobre autotransplante de ovário. Mas antes disso, a gente vai passar algumas informações para vocês a respeito do certificado. Como é que vai funcionar? A gente disponibilizou apenas um formulário e ele vai ficar disponível aqui embaixo no link da descrição. No entanto, ele está fechado. Ele só vai abrir ao final da última palestra do Dr. Dani. Então, como é que vai funcionar o preenchimento desse formulário? A gente vai passar duas palavras-chave em momentos aleatórios aqui embaixo, né? No próprio vídeo. E vão ser essas palavras-chave que vocês vão ter que preencher em um local específico para isso no formulário. Então, não se esqueçam de anotar, porque a pessoa só vai ganhar o certificado caso preencha essas duas palavras-chave corretamente. Então, fiquem ligados nisso, que só vai ganhar o certificado quem preencher essas duas palavras-chave corretamente ao final da última palestra. E é isso, Joyce. Vamos apresentar o nosso primeiro palestrante. Boa noite, meu nome é Joyce, eu sou a presidente da Lago, na Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Estácio de Sá. E nós estamos muito felizes com essa parceria novamente com a Liago, nesse projeto Setembro Verde, né, realizado pela ABLAC Rio de Janeiro. E hoje nós teremos a honra de receber aqui dois profissionais incríveis. E primeiro, né, a gente vai receber o Dr. Juliano Bedoski, que vai ministrar para a gente a palestra de autotransplante de ovário. Ele é médico especialista em reprodução humana na clínica BedMed, doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, fellow em preservação da fertilidade pelo New York Medical College e prêmio CAPES de tese de doutorado 2019. Boa noite, doutor Juliano. Boa noite a todos. Seja muito é uma honra ter você aqui hoje, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pela apresentação. Queria agradecer o convite, a Fernanda, a Joyce, em nome de toda a comissão organizadora. É um prazer estar aqui com vocês, espero que seja muito válido. Prazer é todo nosso. Boa palestra, doutor Juliano. Obrigado. Boa palestra. Bom, opa. Vocês conseguem ver minha apresentação, certo? Certíssimo, tá perfeito. Perfeito. Então, o tema que me deram para debater hoje no Setembro Verde é sobre autotransplante de tecido ovariano. Então, primeiramente, para começar a apresentação, eu gostaria de trazer alguns slides para levantar a importância do tópico que a gente está discutindo. Segundo estimativas do INCA, para o ano de 2020, aproximadamente 448 mil casos de câncer serão diagnosticados tanto na população masculina como feminina, tá? E essa estimativa não é corrigida e também, exceto tira o câncer de pele não melanoma. Ao longo desses últimos anos, a gente observa que a incidência do câncer, e aqui já são dados americanos de 2020, estimativas para 2020, ela permanece aproximadamente estável, ao passo que as taxas de mortalidade para câncer, tanto masculino como feminino, elas vêm reduzindo nesses últimos 40 anos. E isso acontece principalmente em decorrência da melhoria dos tratamentos quimioterápicos, das novas modalidades de radioterapia e também novas técnicas cirúrgicas e, com certeza, a detecção precoce do câncer, que realmente salva vidas. E nessa população jovem, que é diagnosticada com câncer, que talvez seja o foco aqui da minha apresentação quando a gente vai pensar em autotransplante de tecido ovariano, muitas vezes o tumor ele tem um prognóstico, ele é de mais mau prognóstico do que, de repente, um tumor que ocorre em populações com idade mais avançada, onde, de repente, o câncer pode ser um pouco mais indolente. E, geralmente, quando o câncer é diagnosticado numa população jovem, os tratamentos quimioterápicos e radioterápicos, eles são administrados e realmente até mesmo em doses, de repente, selecionadas para esse público específico.
E, infelizmente, quando a pessoa faz quimioterapia, o regime quimioterápico que é administrado, ou de repente a radioterapia, ela não consegue ter um target, ela não consegue ser específica para tratar somente as células cancerígenas. Ela acaba também machucando, vamos dizer assim, danificando células não cancerígenas. E a gente sabe hoje que os tratamentos oncológicos eles podem possuir como efeitos colaterais osteoporose, doenças cardiovasculares, quadros de disfunções sexuais e talvez uma das coisas que seja mais importante para mim como especialista em reprodução humana, a questão da infertilidade. E isso não só é importante para a gente pensar como médico, mas também é uma preocupação por parte das pacientes. Apesar de ser um trabalho publicado já em 2004, ser uma referência antiga, esse trabalho é clássico em reprodução humana e foi levantado um questionário em 657 mulheres em idade reprodutiva diagnosticadas com câncer de mama. E dessas mulheres, 57%, quando foram fazer quimioterapia e foi explicada toda essa questão dos efeitos colaterais, elas demonstraram preocupação com o risco de infertilidade. E entre as mulheres que tinham maiores preocupações, com certeza, estavam as mulheres que tinham maior desejo reprodutivo, que tinham menor número de gestações prévias ao câncer, ou até mesmo mulheres com quadro de diagnóstico de infertilidade anterior ao câncer. Então, aquela mulher que às vezes já está tentando 1 ano, 2 anos engravidar, e de repente aconteceu de ser diagnosticada com câncer antes de ter o filho. E isso é tão impactante na vida das mulheres que 29% dessas mulheres diagnosticadas com câncer de mama optaram por fazer um tratamento diferente devido ao risco de insuficiência ovariana. Então, isso para demonstrar a importância do assunto que a gente está discutindo, não só para a parte dos médicos, mas também para a população, para as pessoas que são diagnosticadas, para os pacientes. Dito isso, grandes entidades no mundo começaram a lançar guidelines de como você deve orientar e conduzir os pacientes. Então, todos os prestadores de saúde que estão envolvidos nos cuidados de paciente oncológico, e principalmente em pacientes em idade reprodutiva, eles têm que pensar na preservação da fertilidade dessas pacientes. Então, tanto a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva como a Sociedade Americana de Oncologia Clínica têm guias super recentes orientando como que você deve cuidar, assim, como seria um cuidado, como eu posso falar, de qualidade no atendimento desses pacientes. E eu gosto muito aqui, o que eu coloquei em negrito, o que eles resumem de o quanto antes você puder encaminhar esse paciente para um especialista em preservação de fertilidade, em reprodução humana, muitas vezes ele vai ter um leque de opções maior para oferecer para essas pacientes. E tudo isso visando a qualidade de vida, tentando atender esse tipo de público, essa paciente, de uma maneira holística, né? E pensando que, poxa vida, não é só por culpa do câncer que ela vai fazer quimioterapia e vai afetar, de repente, a reserva ovariana dessa mulher, que ela não vai poder ter filho no futuro. E hoje a gente tem diversas técnicas para preservar a fertilidade tanto das mulheres quanto dos homens. Em homens, principalmente em estágio pós-puberal, a gente consegue fazer o congelamento de sêmen, que realmente é uma técnica que dificilmente atrasaria o início do tratamento quimioterápico, porque ela pode ser feita, e muitas das vezes ela vai ser feita por masturbação. Então, às vezes, o paciente consegue fazer 2, 3 coletas no mesmo dia, e às vezes no outro dia já está liberado para quimioterapia. Em relação às mulheres, para as mulheres pós-puberal, que vai ser um público importante das pacientes que a gente vai atrasar, se a gente consegue, se só vai fazer radioterapia pélvica ou região de coluna lombar, a gente consegue tirar o ovário do campo de radiação da quimioterapia. Então a gente faz uma cirurgia por videolaparoscopia e levanta o ovário para cima. Quando a gente tem um cenário que vai ser administrado quimioterapia e a quimioterapia já vai ter um comprometimento sistêmico, né? Ela vai pegar o corpo inteiro, né? Não é dependente do campo de radiação, a gente pode oferecer o congelamento de tecido ovariano, principalmente no cenário onde o oncologista que está cuidando da paciente não quer que a gente mexa com hormônios, ou se de repente não tiver uma contraindicação para fazer um tratamento hormonal, e até mesmo a gente consegue fazer isso hoje em pacientes que têm tumores com receptores hormônio dependente, a gente consegue fazer isso de uma maneira segura, a gente poderia congelar óvulo ou embrião, né? Nas pacientes que de repente a gente não pode atrasar o início da quimioterapia, o oncologista te liga e fala, tenho que começar a quimioterapia dessa paciente para amanhã, tipo, essa semana tem que começar.
e não dá tempo de fazer um estímulo ovariano para coletar óvulos, e aí a gente precisa de mais ou menos uns 14 dias, pelo menos, para fazer isso, a gente pode oferecer para essas pacientes o congelamento de tecido ovariano. E essa é a única alternativa para meninas em estágio pré-púbere. E hoje eu vou comentar, hoje a gente vai aprofundar a discussão nessa técnica, que é a técnica de congelamento de tecido ovariano para futuro autotransplante de tecido ovariano. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acredito que é importante quando a gente está falando do congelamento e transplante de tecido ovariano é a gente entender quais seriam as indicações, para quem que a gente pode fazer. E eu gostaria só de levantar uma coisa, que em 2019, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ela considerou a técnica de congelamento de tecido ovariano para autotransplante no futuro como uma técnica estabelecida de preservação da fertilidade no cenário de pacientes oncológicas. Ainda hoje, a gente não pode oferecer para uma mulher de 35 anos que está pensando em prorrogar a gravidez, eu quero engravidar só quando eu tiver 40, a gente pode pensar em congelamento de óvulo, mas tecido ovariano, congelar o ovário, a gente ainda não pode oferecer para ela. Mas no cenário oncológico, já é uma técnica estabelecida de preservação de fertilidade pela Sociedade Americana, tá? E quais seriam as indicações? E não foi à toa que eu comecei falando das pacientes oncológicas, porque as maiores indicações, um dos grandes públicos que vai fazer o congelamento são pacientes diagnosticadas com câncer. Então, aquelas pacientes que têm urgência do tratamento oncológico, não dá para esperar 2 semanas para fazer o tratamento, tem que fazer já começar início imediato. Crianças pré-púberes, porque elas ainda não começaram a menstruar, então o eixo hipotalâmico hipofisário ovariano não foi ativado. Se você der remédio para estimular a ovulação de uma criança pré-púbere, você não vai conseguir pegar óvulo. Então, o congelamento de tecido ovariano, nesse caso, seria interessante. Mulheres com tumores hormônio dependentes, no cenário do oncologista não se sentir seguro, mesmo com técnicas modernas de estímulo ovariano, onde a gente consegue manter os níveis de hormônio bem reduzidos. No caso de transplante de medula óssea, pacientes, então, às vezes, com doenças malignas ou até mesmo benignas, e principalmente ali no grupo de doenças hematológicas, que vai ser proposto fazer o transplante de medula óssea, geralmente é feito um esquema condicionante para poder não rejeitar a medula que vai ser transplantada nessa paciente. E esse esquema, muitas vezes, envolve um tratamento quimioterápico, com altas doses de quimioterapia, e radioterápico, que realmente aumentam significativamente o risco dessa pessoa entrar em insuficiência ovariana no futuro. E algumas condições genéticas com risco de falência ovariana no futuro, como, por exemplo, alguns pesquisadores fazem congelamento de tecido ovariano para crianças diagnosticadas com síndrome de Turner. Então, uma doença genética, e quando essa criança for síndrome de Turner mosaico, ou seja, ela tem algumas células normais e outras anormais, a gente sabe que ela tem um risco de entrar em menopausa precoce, então alguns pesquisadores congelam tecido ovariano nessas circunstâncias. Em 2014, ainda essa técnica não era considerada estabelecida. E o Wallace, eu admiro muito esse trabalho que ele publicou, porque ele colocou, olha, a gente ainda não tem uma taxa de sucesso tão boa para fazer um uso indiscriminado, oferecer congelamento de tecido ovariano para todas as pacientes. Então, ele falou assim, olha, para a gente oferecer um tratamento, o tratamento tem que ser bom, ele tem que dar uma chance palpável de acontecer a gravidez no futuro. Então, ele propôs, como ainda a técnica era experimental, oferecer isso para um grupo de mulheres. Então, primariamente, para mulheres com menos de 35 anos, porque são mulheres que têm mais óvulos. A gente sabe que conforme a idade vai passando, tanto a quantidade como a qualidade dos óvulos vai diminuindo. Como no congelamento dos óvulos, a gente tem uma perda de alguns óvulos pelo processo do descongelamento e do congelamento, depois do descongelamento e até mesmo quando você transplanta, demora um tempo para a vascularização ficar efetiva. Então, a gente acredita que existe uma janela de isquemia de mais ou menos 7 dias até que esses óvulos sejam de novo vascularizados. Então, infelizmente, o transplante ele causa ali uma perda significativa de reserva ovariana. Se a mulher já tem mais de 35 anos e tem uma reserva ovariana já mais comprometida, talvez o resultado final não seja tão interessante. Ele também colocou pacientes que não realizaram quimio ou radioterapia com mais de 15 anos, tá? Porque se já teve um impacto na reserva ovariana, possivelmente o congelamento e descongelamento causando um impacto maior, infelizmente não vai oferecer uma técnica muito boa.
Outra coisa, na ocasião, uma técnica experimental, essa paciente tem que ter uma taxa ali de sobrevida aceitável dentro de 5 anos. Não adianta a gente submeter a paciente a realizar um tratamento, às vezes, cirúrgico, para tirar um ovário, um pedaço, um fragmento de ovário, e de repente ela realmente ter um estágio avançado diagnóstico oncológico, com uma taxa de sobrevida mais baixa, né? E o tratamento que vai ser submetido à paciente, ela tem que realmente aumentar de maneira significativa o risco dessa pessoa entrar em falência ovariana prematura, porque se realmente vai ser uma quimioterapia mais branda, que não vai afetar muito os ovários, você não precisa ser tão intempestivo e tirar o ovário dela para congelar. Se realmente a quimio vai ser mais leve, eu acho que cabe mais a orientação e realmente fazer um acompanhamento mais de perto e não postergar mais os planos de gravidez no momento futuro, né? E também ela não ser grávida, e aqui ele colocou, eu acho muito extremista, não ter nenhuma criança, não ter nenhum filho, né? Eu acho que isso a gente não pode decidir pela paciente qual o número de filhos que ela vai ter. Nem tudo é muito perfeito, ninguém vai sempre agradar todo mundo, mas assim, eu achei bacana alguns desses critérios de seleção. Rosendahl, em 2008, ele publicou aproximadamente 100 casos que eles tinham feito de congelamento de tecido ovariano para pacientes. E o grupo deles é muito interessante porque eles também vão de acordo, é um grupo dinamarquês que vai de acordo com o que a gente acredita. Quando eu fiz o meu fellow em Nova York, o meu mentor acredita que é congelar um ovário inteiro. Existem alguns grupos no mundo que fazem o congelamento somente de fragmentos, de pedaços de ovário, né? E a gente acredita que se a paciente vai ser submetida a um tratamento oncológico que realmente vai depletar, vai prejudicar a reserva ovariana das pacientes, que seria mais interessante estar congelando um ovário inteiro para depois fazer o transplante e você ter mais tecido ovariano para poder transplantar num momento futuro, né? E aqui, nesse trabalho que eles publicaram, eles avaliaram qual que era a chance da paciente voltar a menstruar e qual que era a taxa de satisfação das pacientes. De maneira geral, elas ficaram muito felizes, não acreditaram que o fato de ter feito a cirurgia para remover o tecido ovariano prejudicou o início do tratamento oncológico ou causou uma repercussão muito grande, porque isso elas olhavam com um pensamento muito positivo no sentido de futuramente ter filhos. Então, que realmente era uma coisa muito satisfatória. É importante falar que é um corte histológico do ovário, né? É importante falar que quando a gente pensa em congelamento de ovário, né, a gente está falando do tecido ovário, a gente não congela o ovário inteiro. Então vocês conseguem ver, aqui sinalizado nesse slide, a superfície, o córtex ovariano. E vocês conseguem ver os folículos, ó, existem alguns folículos aqui marcados em branco, tá? Aqui já é a medula do ovário. Na medula a gente não tem folículo. Os folículos ovarianos, eles ficam localizados no córtex. Então, quando a gente vai fazer o congelamento de tecido ovariano, o que a gente está falando? A gente não vai tirar o ovário e congelar o ovário. A gente vai pegar o ovário e fora do corpo, a gente vai processar esse tecido ovariano para fazer só o congelamento de córtex. Então, aqui, essa foto é uma foto minha, tá? De quando eu fazia o meu fellow em Nova York. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa em congelamento de tecido ovariano. Então, toda a paciente que era doadora universal de órgão, no estado de Nova York, até regiões, elas enviavam o ovário para a gente poder fazer o congelamento no intuito de pesquisa, não de transplante. Então, geralmente essas cirurgias, elas ocorrem de madrugada, porque ocupa o centro cirúrgico inteiro e demoram muitas horas para retirar todos os órgãos e mandar de maneira geral. A gente recebia o ovário e aí, ó, aqui o córtex processado. Então, a gente tirou toda a medula do ovário e a gente deixa realmente só e congela pequenos fragmentos de tecido ovariano para fazer transplante no futuro. Então, isso que é transplantado no futuro é o córtex, é o que tem os folículos, tá? Em 2017, uma amiga minha, Fernanda Pacheco, ela fez uma revisão sistemática de quantos nascidos vivos por meio da técnica já existiam, então vão ocorrendo publicações ao longo do mundo inteiro, e na ocasião tinham 84 nascidos vivos pela técnica de transplante de tecido ovariano. Hoje eu consigo falar com bastante segurança que esse número talvez já tenha passado de 200, com certeza já passou de 150, porque começa a ser utilizado em mais lugares do mundo, e aí as publicações do centro já não reportam mais, fizemos um caso ou fizemos outros. Eles já falam de vários casos que eles estão fazendo, tá? Eu trouxe alguns casos de transplante ovariano, né, de congelamento e transplante, para ilustrar cenários clínicos em que ele pode ser usado. Então, a Demestré
ela, em 2015, publicou um caso muito interessante, onde ela fez o congelamento de tecido ovariano para uma criança em estágio pré-puberal. Então, seria uma menina que você não conseguiria oferecer congelamento de óvulo ou qualquer outra técnica para preservar a fertilidade antes do tratamento oncológico. E essa paciente, na verdade, ela nem tinha câncer, ela tinha uma anemia falciforme, é uma doença benigna. Ela tentou fazer o tratamento com hidroxiureia, mas, infelizmente, ela teve uma evolução do quadro com pior e precisou fazer o transplante de medula óssea. E quando ela fez o transplante, antes de fazer o transplante de medula óssea, ela fez o congelamento de tecido ovariano. Então, aos 13 anos e 11 meses, ela não tinha tido ainda a primeira menstruação, a menarca. Ela já tinha iniciado o desenvolvimento puberal através da telarca, mas ela não tinha tido a menarca. E depois, aos 23 anos, 10 anos depois do congelamento do tecido ovariano, ela fez o transplante desse tecido ovariano e depois de mais 2 anos ela conseguiu ter a gestação espontânea. Quando ela fez o transplante de tecido ovariano aos 23 anos, ela já estava em menopausa, né? A quimioterapia e, quando necessário, radioterapia para transplante de medula óssea tem um índice de menopausa precoce muito, muito grande. Então, realmente foi uma técnica muito bacana e um quadro muito ilustrativo do cenário de utilizar essa técnica em crianças pré-púberes. Eu trouxe esse caso, que foi publicado na Austrália, eu tive até o prazer de revisar esse artigo quando foi publicado para Human Reproduction. Na verdade, o meu mentor foi convidado para revisar, e ele pediu, eu estava na época morando em Nova York, ele pediu para eu revisar com ele, e era o primeiro caso de transplante de tecido ovariano que tinha ocorrido fora da pelve. Quando você congela o tecido do ovário, geralmente você tenta transplantar ele de volta dentro da pelve. Pode ser no outro ovário que ficou, que eu até vou mostrar um vídeo para vocês da técnica, para vocês entenderem como funciona. Pode ser no peritônio, então pode ser próximo da região da trompa, você cria um bolso ali no peritônio, que é como se fosse a pele que recobre a cavidade abdominal por dentro. Então, você pega ali, principalmente na região da fossa ovárica, onde o ovário fica repousando, você corta o peritônio e coloca os pedaços de tecido ovariano no peritônio, porque lá tem uma vascularização boa e até mesmo um meio ambiente adequado. Só que, em alguns casos, os pesquisadores optam por transplantar o tecido ovariano em locais fora da pelve. Nesse caso, esses pesquisadores, eles transplantaram o tecido ovariano na parede abdominal da paciente, tá? Então, embaixo da aponeurose, tá? E tem vários questionamentos em relação a essa técnica, o meio ambiente ser um meio ambiente diferente da pelve, com outras substâncias, mas eles efetivamente estimularam essa paciente, coletaram o óvulo desse transplante que estava na parede abdominal, então não foi uma coleta do ovário que estava na pelve, foi desse transplante que foi feito, e a paciente engravidou de gêmeos. Quando a gente recebeu o artigo científico, essa paciente ela estava grávida com 20 semanas, e a gente colocou, espera nascer para publicar. E eles não aceitaram a nossa consideração. Eles publicaram o artigo mesmo assim, porque eles sabiam que ia ter um impacto importante, ia ter um número de citações muito bom. Só que, infelizmente, quando essa paciente foi fazer a cesárea, né, ela teve cesárea com 37 semanas, eles evidenciaram que tinha tumor na cavidade abdominal da paciente. O congelamento de tecido ovariano nessa paciente foi realizada por um tumor de borderline de ovário. Então, era um tumor ovariano. Eles tiraram o câncer, tiraram o tumor e eles congelaram fragmentos do tecido ovariano que eles julgavam não estar comprometidos. Depois de anos da quimioterapia, essa paciente estava com dificuldade de engravidar, ela entrou em menopausa e eles transplantaram esse tecido ovariano, mas infelizmente a paciente teve uma recidiva do tumor. E isso leva o questionamento para a gente no sentido de qual seria real a candidata? São todas as pacientes que têm câncer que a gente pode estar fazendo o congelamento de tecido ovariano, ou tem algumas pacientes que, de repente, ela tem câncer, a gente vai estar tirando o ovário. Será que quando a gente transplantar, a gente não está levando de volta a doença para essa paciente? Então, eu vou falar bem a grosso modo que, em caso de tumores sólidos, por exemplo, tumor do sistema nervoso central, tumor de cérebro, tumor de mama, que não estejam em estágio avançado de desenvolvimento, não tem um estadiamento avançado com metástase, você pode oferecer o congelamento de tecido ovariano como uma técnica. No caso de doenças hematológicas, até mesmo
ao longo da minha vida aí profissional, conversando com alguns hematologistas, dependendo da doença, eles acreditam que o ovário é santuário de doença, né? Como o ovário é um órgão muito vascularizado, tem muita irrigação, eles acreditam que as células neoplásicas correm bastante pelo ovário. A gente consegue fazer nos casos de linfoma, porque aparentemente por meio de alguns modelos, de alguns estudos, o risco de você ter doença no ovário retirado, ele é mínimo, então poderia ser um procedimento seguro, mas no caso de leucemia, os estudos ainda são conflitantes, né? Mas como o risco de você ter doença no ovário, ele vai ali, às vezes, até passando de 50%, a gente hoje não indica congelamento para transplante de tecido ovariano em pacientes com leucemia. Tem alguns pesquisadores que indicam, mas realmente seria um grupo de pacientes muito desfavorável. Eu trouxe um trabalho aqui, publicando um pouquinho da nossa experiência em 2016. Eu fui o segundo autor, o meu mentor, o primeiro autor, com a nossa experiência em relação a transplante de tecido ovariano e nascidos vivos, né? Então, a gente, pela primeira publicação que a gente fez em 2016, na ocasião a gente relatou 2 casos de sucesso. A primeira paciente, ela tinha uma anemia plásica, ela fez uma remoção de um ovário inteiro por videolaparoscopia, o congelamento lento, né? Isso seria um pouquinho mais da questão laboratorial. Existem 2 técnicas para congelar, ou você faz o congelamento lento, ou você faz a vitrificação, mas isso já fica um pouco mais específico. Mas a gente fez o congelamento lento desse tecido ovariano, e essa paciente fez a transplante de medula óssea, que, de novo, é talvez um dos tratamentos mais abrasivos para o ovário. Em 2013, ela teve o diagnóstico de menopausa, e nós fizemos o autotransplante em julho de 2013, ou seja, de 2006 a 2013, o tecido ovariano ficou congelado. A outra paciente, ela teve um diagnóstico aos 17 anos de linfoma não Hodgkin, ela fez uma quimioterapia, só que infelizmente ela teve uma recorrência em mediastino, aos 23 anos. Aí sim, nesse cenário, a gente fez uma videolaparoscopia e removeu um ovário inteiro, e ela foi submetida na recorrência a um transplante de medula óssea. Em 2013, ela também estava em menopausa, e a gente fez o transplante em outubro, então, durante o meu fellow. A gente sempre faz uma avaliação, né, quando a gente faz o congelamento do tecido ovariano, de quantos folículos a gente tem por milímetros quadrados, e você vê que a paciente A, que não tinha feito quimioterapia, ela tinha uma densidade folicular maior do que a paciente B, que tinha feito a quimioterapia, né? E essas pacientes, como a gente congela fragmentos de tecido ovariano, a gente tinha 10 vials, e em cada vial a gente congela 2 a 3 fragmentos de tecido ovariano. Vials são os tubinhos que a gente congela esse tecido ovariano. A gente optou por descongelar só a metade, ela ainda tem a outra metade guardada, e na paciente B a gente descongelou 6 das 12 vials e transplantou 12 fragmentos de tecido ovariano. A gente faz um preparo específico, aqui seria muito específico talvez na nossa aula de hoje, mas a gente acredita, como existe esse tempo de isquemia, a paciente transplanta e demora uns 7 dias para voltar a vascularizar o ovário, a gente faz um preparo nessas pacientes com terapia de reposição hormonal pré-transplante, né? Então a gente começa antes, e também com aspirina infantil para tentar aumentar a vascularização no transplante. A aspirina infantil tem que tomar cuidado, que aumenta muito a questão do sangramento durante a cirurgia. Mas a gente acredita que tem um benefício em diminuir o tempo de isquemia, e realmente a gente viu no nosso trabalho, habitualmente demora-se uns 3 meses para o ovário voltar a funcionar. Em média, o ovário voltou a funcionar com as nossas pacientes em 10 semanas, aqui como relatado na paciente A, e em 8 semanas como relatado na paciente B. Então, a gente acredita que esse preparo está sendo fundamental para isso. Outra coisa que foi muito interessante na nossa técnica, existe uma matriz de tecido extracelular que a gente usa, que chama Alloderm, tá? Ele é liberado pelo FDA para estar utilizando nos Estados Unidos. Na Anvisa a gente não teria liberação, a gente teria que realmente fazer uma solicitação especial para a vigilância sanitária para poder fazer esse tipo de procedimento. Mas a gente, antes de fazer a cirurgia nas pacientes, a gente fez alguns testes de modelos de xenoenxerto. Então a gente transplantou no dorso de alguns camundongos esse tecido para avaliar se ele tinha uma integração adequada com a questão do Alloderm. Você vê que aqui representado, e a gente fez tanto no dorso, como também a gente fez próximo do ovário dos camundongos. E a gente vê que aqui o Alloderm, essa região histológica,
ela interage de uma maneira muito satisfatória com o ovário dos camundongos. Então, a gente conseguia ver que realmente não tinha muito, você via histologicamente, não tinha rejeição, e também, o mais importante, quando você vai utilizar uma substância que não fosse tóxica para os óvulos. Então, a gente viu que a sobrevida dos folículos, ela também era igual, usando o aloderme e não usando o aloderme. Então, os óvulos não morriam a mais por estar utilizando essa matriz. E eu vou mostrar a importância dela quando eu mostrar o vídeo da cirurgia, porque transplantar fragmento por fragmento na pelve, cirurgicamente, aumentaria o tempo de cirurgia. Quando a gente usa esse aloderme, eu posso suturar os fragmentos de tecido ovariano no aloderme e depois a gente fazer o transplante na paciente. E lá nos Estados Unidos, a gente tem uma grande vantagem, que diversos planos de saúde pagam fertilização in vitro para essas pacientes. Então, a paciente A, ela foi submetida a 9 ciclos de fertilização in vitro, a paciente B a 7 ciclos, e aqui foram os embriões que foram congelados dessas pacientes. E, graças a Deus, a gente fez a transferência desses embriões e as pacientes engravidaram. Então, aqui o vídeo demonstrando a questão da técnica. Então, esse é o vídeo dos nossos 2 primeiros casos que resultaram em nascido vivo, o meu mentor, o professor Cthulhu Kokhtai. Então, aqui já seria o descongelamento desse ovariano. Então, ele foi congelado nessas vials, então 2 a 3 fragmentos por vial. A gente deixa em banho-maria a 37 graus Celsius e a gente faz uma lavagem sequencial. Por quê? Para congelar o tecido ovariano, a gente usa algumas substâncias crioprotetoras. Aqui, no caso, sou eu que estou fazendo a parte do laboratório para o descongelamento. Essa é o aloderme, que é a matriz extracelular que a gente usa, e enquanto eu estava fazendo o descongelamento, o meu mentor estava fazendo a videolaparoscopia, e a gente sincroniza muito a questão do tempo de cirurgia, de anestesia, para a paciente não ficar lá toda anestesiada, e já no meio da cirurgia videolaparoscópica, que na verdade ele fez até por meio de cirurgia robótica, né, que lá nos Estados Unidos tem muita facilidade disso, e não ficar esperando aí depois o descongelamento ocorrer. Então a gente tenta fazer isso da maneira mais sincronizada possível. Aqui então tem o aloderme, a gente tem que fazer um preparo dele, e os fragmentos de tecido ovariano, então, eles são suturados no aloderme. O importante é você saber qual é o fragmento de tecido ovariano, onde está o córtex e onde está a parte que era voltada para a medula. Então, quando você vai fazer a sutura do tecido ovariano no aloderme, você tem que saber que quando o cirurgião for suturar o aloderme na pelve da paciente, a parte que tem que estar em contato com a pelve é a parte da medula. E aqui é o resultado final de como fica os fragmentos suturados. E aqui, então, na cirurgia robótica, a paciente ainda tinha um ovário, então a gente biparte o ovário, a gente abre ele ao meio, né? Você vê que por usar aspirina tem bastante vascularização. Insere, então, agora, já todos os fragmentos já suturados no aloderme para dentro da pelve, e a gente faz a sutura do aloderme aonde a gente fez a incisão. Então, você vê que a gente bipartiu o ovário, e o que está exposto aqui é a parte medular do ovário. E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar o aloderme como se fosse fechar novamente aí o ovário, tá? E esse tecido ovariano, então, vai entrar em contato com o sangue, com a parte medular do ovário contralateral, tá? E aí, então, você faz a sutura e aqui por meio da cirurgia robótica, que facilita um pouco o manuseio e também por ter muita disponibilidade nos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito interessante de estar utilizando, mas conseguiria facilmente fazer por videolaparoscopia essa técnica. Então, basicamente, você dá 4, 5 pontos para suturar o aloderme. É mais fácil você preparar todos os fragmentos lá fora, você reduz o tempo cirúrgico da paciente e você só faz 4 suturas. Então, uma ao meio-dia, umas 3, umas 6, umas 9 horas, e deixa, então, o tecido ovariano aí em contato com a medula, tá? Essa paciente, no caso, no pós-operatório, ela evoluiu com um cisto de inclusão peritoneal ou até uma suspeita de repente, ter uma hidrossalpinge. Ela foi submetida a um second look, a uma segunda laparoscopia, para a gente entender o que estava acontecendo na pelve. E aqui, então, o aspecto pós-cirúrgico imediato, e eu vou mostrar a imagem de como estava após a segunda cirurgia, 2 meses depois. Olha só,
Isso aqui era a segunda olhada, e na verdade a paciente não tinha cisto de inclusão peritoneal, nada. Era o tecido ovariano, olha os folículos, como eles integram bem. E fez a cromotubagem mostrando que a trompa estava pérvia, né? Em 2019, a gente publicou no Congresso Europeu de Medicina Reprodutiva um pouquinho mais da nossa experiência. Então, aqui, essas pacientes que foram com anemia falciforme e o linfoma Hodgkin, né, que a gente transplantou, as duas já tiveram filhas, né, e tiveram, na verdade, filhas. A paciente do linfoma Hodgkin já tem 2 filhas, a da anemia falciforme, ela também tem 2 filhos, né, e até então a gente já fez outros casos de transplante de tecido ovariano, e aqui hoje a gente já tem mais nascido vivo, tá? Mas na ocasião a gente tinha pacientes com óvulos congelados, com embriões congelados, aguardando o transplante. O fato é que grande parte das pacientes voltam a ter a questão do ovário, da função do ovário após o transplante. Então, até mesmo para reposição hormonal nessas pacientes que entram em menopausa, e você sabe que a menopausa aumenta muito o risco de osteoporose, doença cardiovascular, alterações degenerativas da função cognitiva, até mesmo a função hormonal para essas pacientes é muito interessante. Então, aqui a gente já tem mais pacientes, a gente vai até tentar publicar em revista científica a nossa experiência. E aqui, por último, sempre agradecendo os centros de formação. Eu fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia na USP em Ribeirão Preto, meu doutorado eu defendi em Ribeirão Preto, eu tive oportunidade de contato com grandes mestres lá, o New York Medical College, que eu pude aprimorar mais essa parte de preservação de fertilidade, né? E eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada, doutor Juliano. A palestra foi incrível. A gente que tem que agradecer por você estar trazendo esse conhecimento, assim, que muita gente, né, não sabe, não conhecia, e ter essa oportunidade hoje aqui está sendo maravilhoso. Muito obrigada. Imagina, é um prazer, Joyce, eu fico muito feliz. E agora, durante a palestra, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, e aí eu vou falando e você responde. Esse congelamento de tecido ovariano é possível no serviço público de saúde? Olha, a gente tem alguns centros que atendem paciente e que eu acredito, eu não consigo responder se são inteiramente SUS ou não. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo eu tenho conhecimento do Hospital Pérola Byton, tá? Que ele consegue fazer pelo SUS e, principalmente, ele é chefiado pelo Dr. Mário Cavanha, que é uma pessoa incrível. E no caso de pacientes oncológicas, ele consegue atender em regime de urgência e ele consegue fazer tratamento, por exemplo, de congelamento de óvulos e congelamento de sêmen nesse cenário. Congelamento de tecido ovariano, até 2019, era considerado uma técnica experimental, até dezembro de 2019. E ainda mais agora que veio a pandemia, eu não sei nem se deu tempo deles oferecerem essa técnica para as pacientes. Então, eu não tenho conhecimento. Mas eu também sei que o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo também oferece tratamento gratuito para as pacientes. Eu não sei como funciona a questão do cenário oncológico, mas eu acredito que eles conseguem também atender essas pacientes em regime de urgência. Hoje eu trabalho com o pessoal do Instituto Ideia Fértil, que é vinculado à Faculdade de Medicina do ABC, e a gente tem programas muito interessantes para pacientes com diagnóstico oncológico. Em algumas situações, a gente consegue ter uma redução de valores muito importantes para a paciente e até mesmo ao ponto, por exemplo, de congelamento de sêmen, que eu sei de isentar custo para os pacientes oncológicos com diagnóstico de câncer, que aí seria mesmo um trabalho social que é realizado nesse cenário, tá? Então, realmente, eu acredito que, assim, quem está trabalhando no sistema público de saúde, eu acredito que tem que tentar encontrar um outro serviço vinculado com reprodução humana que consiga oferecer esse tipo de tratamento. Como ainda foi considerado pela sociedade americana, saiu do ramo experimental, o congelamento de tecido ovariano em si, eu não acredito que ainda consegue fazer, mas, de repente, congelar sêmen, congelar óvulo já é possível. Ah, muito legal. Tá. Saber dessa questão social, né? E qual a formação o médico precisa ter para trabalhar nessa área? Ele deve ser GO ou cirurgião oncológico?
ele deve ser ginecologista obstetra, tá? Então, hoje, a gente tem duas especialidades que trabalham com reprodução humana. O grosso mesmo, a maior parte dos especialistas ginecologistas, e nós temos ótimos especialistas urologistas que trabalham com reprodução humana. Mas se você for pensar em prevalência, a grande maioria mesmo é o ginecologista. E no caso de fazer uma cirurgia, de remover o ovário para congelamento de tecido ovariano e depois você fazer o transplante, a especialidade que realmente cuida disso é ginecologia obstetrícia. Então, no caso do congelamento de tecido ovariano e transplante de tecido ovariano, seria melhor uma formação como ginecologista, que eu acredito que seria mais completa. Caso a paciente tenha o câncer no ovário, mas sem o acometimento total, esse ovário ainda pode ser viável para o autotransplante? Então, câncer no ovário, se ela tem doença ovariana, essa é uma das contraindicações que a gente tem ao procedimento, porque não tem como garantir que você não tenha doença microscópica, doença minimamente residual, como é o termo correto que a gente usa na questão de oncologia, dentro desse ovário, tá? Tumores ovarianos, borderlines, ou até mesmo tumores ovarianos com doença benigna, por exemplo, uma endometriose, aí de repente poderia até ser aventado, mas muito individualizado o caso. A grosso modo, câncer de ovário, entendeu? Mesmo que seja um tumor borderline, o melhor é não congelar tecido ovariano, não oferecer essa técnica para paciente. Entendi. Pelo risco de você, quando você fizer o transplante, você ter o comprometimento, né? Você reintroduzir a doença para a pessoa. Mesmo que seja unilateral, não poderia? Então, aí unilateral até daria, porque ela tem a doença só num órgão, né? Só que eu acredito que essa paciente, por exemplo, ela teve uma doença unilateral e depende, vamos supor, é um câncer de ovário de uma célula de linhagem epitelial. A cirurgia, o tratamento cirúrgico nesses casos, já envolve você fazer oforectomia bilateral e histerectomia. E além disso, você tem que tirar um pedaço do mento, você tem que tirar linfonodos de cadeia pélvica, quer dizer, o tratamento e o estadiamento você já tem que remover. Então, infelizmente, o futuro reprodutivo dessa pessoa está comprometida, tá? Então, um câncer de origem epitelial não, mas vamos supor um tumor borderline, né? Às vezes, se a paciente é jovem, tem um desejo reprodutivo, aí sim, o cirurgião oncológico pélvico, que ele pode ser um cirurgião geral, ou de repente um ginecologista com uma formação oncológica em pelve, ele pode optar por só remover um ovário, fazer uma cirurgia mais conservadora e ainda permitir a paciente ficar com outro ovário para ela poder engravidar, tá? Então, aí seria mais interessante, não, já que ela vai remover um ovário por culpa do câncer, não remover o outro, porque aí você estaria colocando ela em menopausa. Então, a cirurgia ela não pode comprometer mais a paciente do que ajudar. Então, seria mais interessante deixar e orientar ela, que ela tem que engravidar rápido e, de repente, vale a pena até fazer um congelamento de óvulo para ela, tá? Então, aí seria uma discussão futura para ela, mas não de tecido ovariano, ela não seria o público-alvo. Entendi. Você acha possível que essa técnica de congelamento ovariano possa abranger casos diferentes dos que foram citados, como anemia falciforme, pacientes oncológicos, etc? Eu sou como eu posso falar? Eu admiro muito pessoas que estão na vanguarda. E eu sou muito entusiasta em relação a novas tecnologias. Existem alguns pesquisadores que estão começando a aventar a possibilidade do congelamento de tecido ovariano ser utilizado para, num momento futuro, poder ser uma técnica de terapia de reposição hormonal para as mulheres. Então, vamos lá. A mulher, em média, entra em menopausa com 50, 51 anos. E hoje a expectativa de vida está avançando muito. O que antes a gente vivia 40, 50 anos, hoje a gente vive 100 anos, tá? E a gente sabe que a falta do hormônio no corpo da mulher prejudica muito função cardiovascular, função neurológica, risco de osteoporose, tá? Eu até fico um pouco mais sensibilizado em relação a isso, porque a minha avó faleceu de uma complicação de uma fratura por osteoporose. Então, realmente, a gente sabe que o hormônio ele é essencial para diminuir o risco dessas complicações nas mulheres.
Então, existem alguns grupos, né, que estão tentando oferecer o congelamento de tecido ovariano para as pacientes, para deixar guardado, mas não o ovário inteiro, só fragmentos de ovário, e fazer transplante desse tecido ovariano no futuro, mas isso ainda estaria num ramo um pouco mais experimental, tá? Isso seria uma primeira opção. Outra opção seria para aquelas mulheres que pensam em congelar óvulo para postergar a gravidez, né? Então, poxa vida, congelar óvulo, você vai congelar 10, 15, 20 óvulos. Se você congela o ovário, principalmente de uma mulher jovem com 30 anos, de repente essa paciente vai ter aí em média o quê? 100 mil óvulos no ovário. Então, se você congelar alguns fragmentos, você consegue estar congelando um número de folículos e de óvulos muito maior. Só que realmente a gente não consegue usar essa técnica ainda, assim, não pode oferecer se estiver fora de um protocolo de pesquisa experimental, mas eu sou um entusiasta em relação a isso. Eu realmente acredito que futuramente, com o avançar dessa técnica, a gente tem uma chance robusta de substituir o congelamento de óvulo pelo tecido ovariano e até mesmo de ajudar muitas mulheres que têm ali um risco de entrar em menopausa precoce ou de repente, até mesmo fazer uma terapia de reposição hormonal para essas mulheres. Então, é uma coisa que fica aí uma ideia, mas realmente em ramo experimental. Muito legal. Se a paciente tiver ovário policístico, é viável o autotransplante? Com certeza, com certeza. Ovário policístico, essa paciente ela não entra como contraindicação ao transplante de tecido ovariano, tá? E ovário policístico é uma condição endocrinológica do ovário. Como existe uma perda da reserva ovariana quando a gente faz o transplante, muito possivelmente após o transplante ovariano, essa paciente ela tem uma chance de ovular normalmente. Vocês sabem que mulher com ovário policístico, uma das características da síndrome é ter distúrbios ovulatórios. A paciente, então, vamos colocar aqui em média aí, ovula a cada 28 dias, né? Então tem ciclos menstruais a cada 28 dias, então é porque ovula mais ou menos no 14º dia, menstrua no 28º, né? A mulher com ovário policístico, muitas vezes, ela cursa com ciclos oligomenorreicos, ela tem mais atraso para estar ovulando. E isso também ela acumula muitos folículos na periferia. Quando você faz o congelamento e depois o transplante, você tem uma perda dos folículos. E com perdas de folículos, muito possivelmente ela pode parar de ter ovário policístico no futuro. Então, não seria contraindicação para o congelamento e autotransplante. Tá ótimo. E quais são os profissionais necessários nesse processo? Olha, é uma equipe multidisciplinar, tá? Essa pergunta foi muito bacana. Então, vamos lá. Gente, até mesmo para vocês como acadêmicos, né? Eu sei que muitos vão futuramente, de repente, estar trabalhando com outras áreas. Vocês têm que ter um contato muito bom com os outros profissionais, tá? E não só na questão de networking, mas a importância de querer fazer um tratamento de excelência para suas pacientes. Então, assim, por exemplo, se a paciente tem um diagnóstico oncológico, você tem que ter primeiro contato com um oncologista. Você tem que explicar qual que é a proposta, porque o objetivo dos dois é ajudar a paciente. É que a paciente cure do câncer e a gente faça um procedimento seguro para futuramente ela também estar conseguindo engravidar. Então, a primeira coisa, tem que ter uma interação muito boa dos prestadores de saúde que estão envolvidos na parte oncológica com a parte reprodutiva. Segunda coisa, no lado do pessoal reprodutivo, não é só o médico, o cirurgião que vai remover o ovário. Quem que vai fazer o congelamento do tecido ovariano? Geralmente quem faz esse procedimento são os embriologistas, que são quem estão nos bastidores fazendo toda a mágica acontecer. E eles fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo para congelar o tecido ovariano, né? Tem o pessoal da enfermagem que está com você, tem o pessoal, o anestesista que vai estar lá dentro também no centro cirúrgico para fazer anestesia, tá? E esses são os profissionais que teriam que estar envolvidos. Como é um tratamento de autotransplante, você não teria problema com rejeição, então você não precisa ficar preocupado com acompanhamento, com o uso, de repente, de medicamentos imunossupressores, como talvez o Dani vai comentar na próxima aula dele. Então, aqui eu acredito que você tem a oncologia, os especialistas em reprodução humana e também o pessoal da embriologia, enfermagem, todos juntos, esses são os profissionais que vão estar dando assistência para essa paciente.
É muito bacana mesmo essa questão da equipe multiprofissional, né? Igual você falou, que é uma equipe muito grande, é um procedimento muito grande. E no transplante ovariano, só é possível o autotransplante ou é possível receber esse transplante de uma doadora? Então, você pode. Tem relatos de casos na literatura de transplante entre gêmeas univitelínicas, porque elas compartilham o mesmo material genético e não teria risco de rejeição. Então, tem alguns relatos nesse sentido. Tem até um profissional brasileiro que tem um caso de transplante de tecido ovariano nessas circunstâncias, que é o professor Almodin, de Maringá, e é possível, né, fazer nesse cenário. Agora, se você faz um transplante de tecido ovariano para uma pessoa que não seja você mesmo ou não compartilhe o seu material genético, você teria que estar fazendo, então, terapia com imunossupressor e tudo mais, tá? Nesse caso, em vez de você fazer o autotransplante do tecido ovariano, seria melhor você fazer um tratamento com doação de óvulos, se o intuito da pessoa é engravidar. Ou se o intuito da pessoa é fazer uma reposição hormonal, hoje você pode oferecer terapia de reposição hormonal. Então, não seria uma técnica viável para oferecer para outras pessoas, só para você mesmo estar utilizando, tá? Então, nesse cenário, não seria uma indicação você, de repente, ter um congelamento de tecido ovariano para oferecer para outra pessoa. Entendi. Então é isso, doutor Juliano. Nós agradecemos muito a sua presença aqui hoje, a sua disponibilidade desde o momento que a gente entrou em contato, né, e estar sempre solícito aí com a gente. Muito obrigada. A palestra foi incrível, foi ótimo para todo mundo conhecer essa técnica, conhecer coisas que, assim, até há pouco tempo eram experimentais e agora estão entrando aí, né, para ajudar diversas mulheres. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi uma honra te receber. Imagina, foi um prazer. Eu estava conversando com a Joyce, com a Fernanda antes de começar. Eu também já fui acadêmico, então foi com grande honra que eu recebi esse convite. Eu me senti muito prestigiado por vocês. Eu espero, de repente, ter ligado, acendido uma luzinha aí dentro do coração de algumas pessoas para fazerem ginecologia no futuro. Vai ser um prazer ter novos colegas, ainda mais se alguns forem fazer reprodução humana no futuro. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar bastante. E eu espero, isso só é muito específico, mas tomara que, eu acho que é legal vocês terem conhecimento do que acontece, né? É um primeiro contato, não fiquem assustados se de repente falar, caramba, é muita coisa. Vai aprofundando, vai estudando. Hoje em dia com a internet tem informação disponível, é o que mais tem. Vocês perguntaram para mim se podiam filmar a aula. Eu falei, claro que pode. A gente hoje tem que, o conhecimento, a gente tem que compartilhar conhecimento, viu, gente? Eu me coloco aqui à disposição para futuramente, caso vocês tenham outros projetos, eu estar podendo participar aí com vocês. Com certeza. Pode aguardar nosso convite para a próxima.